Sair da pobreza é um dos desafios mais monumentais que um ser humano pode enfrentar em sua existência. Não se trata simplesmente de uma questão financeira ou de números em uma conta bancária. É uma batalha multidimensional que envolve aspectos psicológicos, emocionais, sociais e práticos que se entrelaçam de maneira complexa. A pobreza não é apenas a ausência de recursos materiais, mas também um estado mental que pode limitar as possibilidades, reduzir a autoestima e criar um ciclo vicioso do qual parece impossível escapar. As pessoas presas em situações de escassez econômica vivem em um estado permanente de sobrevivência. Cada dia representa um novo conjunto de desafios imediatos que devem ser resolvidos. Conseguir alimento para a família, pagar o aluguel ou a hipoteca, manter os serviços básicos funcionando, vestir os filhos, se deslocar para o trabalho. Essa preocupação constante com o dia a dia consome uma quantidade imensa de energia mental e emocional, deixando pouco espaço para o planejamento a longo prazo ou para investir no desenvolvimento pessoal que poderia, eventualmente, mudar sua situação. O que torna essa situação ainda mais desanimadora é a sensação de que os esforços realizados não encontram recompensa imediata. Uma pessoa pode trabalhar longas jornadas, sacrificar tempo com sua família, abrir mão de prazeres básicos e, mesmo assim, ver que sua situação financeira mal se move. Essa realidade pode gerar frustração, desesperança e o desejo de abandonar qualquer tentativa de melhoria. No entanto, existe uma verdade fundamental que transcende as circunstâncias imediatas. A constância e a determinação são dois pilares inabaláveis sobre os quais se constrói qualquer transformação significativa na vida de uma pessoa. A economia, tanto em nível macro quanto nas finanças pessoais, é governada por ciclos inevitáveis. Haverá momentos de abundância e períodos de escassez, fases de crescimento e etapas de recessão. Esta é uma lei tão imutável quanto as estações do ano. Nenhuma economia permanece estática, nenhum mercado de trabalho permanece idêntico por décadas e nenhuma situação pessoal fica congelada no tempo. Compreender essa natureza cíclica é fundamental para manter a perspectiva correta durante a jornada para sair da pobreza. As altas e baixas econômicas podem ser desanimadoras quando vividas a partir de uma posição de vulnerabilidade financeira. Uma recessão pode significar a perda do emprego. Uma inflação acelerada pode corroer o poder de compra das economias arduamente conquistadas. Uma mudança nas políticas governamentais pode afetar os benefícios ou apoios dos quais uma família dependia. Esses golpes são reais e seus efeitos podem ser devastadores, mas não representam o fim do caminho. O que realmente faz a diferença entre quem permanece preso na pobreza e quem consegue transcendê-la é o foco. Quando uma pessoa desenvolve um foco claro, específico e sustentado em relação aos seus objetivos financeiros e de desenvolvimento pessoal, algo mágico começa a acontecer. O que inicialmente é apenas uma pequena faísca de esperança, um lampejo de possibilidade, pode gradualmente se transformar em chamas vigorosas de progresso real. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas com o tempo e a persistência adequada, os resultados se tornam inegáveis. O foco atua como um filtro que permite distinguir entre oportunidades genuínas e distrações que podem desviar do caminho. Quando há clareza sobre o que se deseja alcançar, as decisões diárias tornam-se mais fáceis. Essa despesa me aproxima ou me afasta dos meus objetivos. Essa oportunidade de trabalho contribui para meu desenvolvimento a longo prazo? Essa relação me apoia ou drena a energia que preciso para meu progresso? O foco fornece as respostas. Para sair verdadeiramente da pobreza, é imprescindível aceitar uma realidade desconfortável, mas libertadora.
O caminho estará repleto de dias difíceis. Nem todos os dias mostrarão progresso visível. Haverá jornadas em que parecerá que todo esforço foi em vão, momentos em que a tentação de desistir será avassaladora. Ainda mais desafiador, haverá dias de retrocesso real, nos quais se perderá dinheiro, cometerá erros custosos ou circunstâncias externas imporão obstáculos inesperados. Esta realidade deve ser compreendida e aceita desde o início, não para desanimar, mas para preparar mentalmente quem embarca nesta jornada. Muitas pessoas abandonam seus esforços de superação justamente porque não esperavam esses contratempos. Imaginavam um caminho mais linear, uma progressão constante e ascendente. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa idealizada, interpretam os obstáculos como sinais de que estão no caminho errado ou de que simplesmente não estão destinados a prosperar. Mas a verdade é radicalmente diferente. Os dias difíceis não são exceções ao caminho rumo à prosperidade, são parte integrante dele. Cada empresário de sucesso enfrentou múltiplos fracassos antes de alcançar o êxito. Cada profissional respeitado passou por períodos de dúvida e estagnação. Cada família que conseguiu sair da pobreza geracional pode contar histórias de momentos em que tudo parecia perdido. A diferença fundamental reside na resposta a essas dificuldades. Aqueles que conseguem transcender sua situação econômica desenvolvem uma habilidade especial, a de continuar avançando, mesmo quando os resultados imediatos não são evidentes. Compreendem que o progresso real não é medido dia a dia, mas ano após ano. Essa perspectiva temporal mais ampla é crucial, porque permite identificar padrões que são invisíveis no curto prazo. Com os hábitos certos, o progresso será refletido ano após ano. Os hábitos são as ações que repetimos de forma consistente, muitas vezes sem pensar conscientemente. São o piloto automático de nossa vida diária, e seu poder acumulativo é surpreendente. Um hábito individual pode parecer insignificante em um dia comum. Economizar $5 não mudará sua situação financeira hoje. Ler por 15 minutos sobre finanças pessoais não o tornará um especialista nesta tarde. Rejeitar um gasto impulsivo não transformará seu orçamento imediatamente. Mas quando esses hábitos se repetem dia após dia, semana após semana, mês após mês, seu impacto acumulado torna-se exponencial. Os hábitos funcionam como juros compostos aplicados à vida pessoal. Assim como uma pequena quantia de dinheiro investida regularmente pode crescer até se tornar uma quantia considerável, graças ao poder dos juros compostos. Pequenos hábitos positivos se multiplicam e se amplificam com o tempo, gerando resultados que inicialmente pareciam impossíveis. O desafio está em manter esses hábitos durante o período crítico em que os resultados ainda não são visíveis. É durante essa fase que a maioria das pessoas desiste. Elas não veem mudanças drásticas após 1 ou 2 meses de esforço e concluem que suas ações são inúteis. O que não compreendem é que estão na fase de acumulação, essa etapa invisível, mas essencial, onde se está construindo a fundação sobre a qual se erguerá a mudança visível. Existem 7 hábitos fundamentais que todo homem e mulher de progresso deve ter presente para ver essas mudanças transformadoras em sua vida. Esses não são conselhos superficiais, nem truques rápidos para enriquecer-se. São princípios profundos que, quando internalizados e praticados consistentemente, têm o poder de mudar não apenas a situação econômica de uma pessoa, mas seu caráter, seus relacionamentos e seu legado. Hábito 1. A fé inabalável. O primeiro hábito é desenvolver e manter uma confiança inabalável em seu projeto de vida.
Essa confiança é a convicção profunda de que a mudança é possível, de que o esforço trará frutos, de que o futuro pode ser radicalmente diferente do presente. Essa confiança é o que permite levantar-se após uma queda devastadora. É o que fornece energia quando o corpo está exausto e a mente quer desistir. É o combustível interno que mantém o motor funcionando quando todos os sinais externos sugerem parar. Sem essa confiança, a jornada para fora da pobreza torna-se praticamente impossível, pois os obstáculos eventualmente esgotam toda a energia disponível. Mas como se desenvolve essa confiança inabalável quando as circunstâncias atuais parecem contradizer qualquer possibilidade de melhoria? A resposta está em alimentar a mente com as histórias certas. É fundamental se expor a testemunhos de pessoas que superaram circunstâncias semelhantes ou até piores. Ler biografias de indivíduos que começaram na pobreza absoluta e construíram vidas de dignidade e prosperidade. Ouvir podcasts de empreendedores que fracassaram várias vezes antes de alcançar o sucesso. Cercar-se, na medida do possível, de pessoas que possuem uma mentalidade de crescimento e possibilidade. A confiança inabalável também requer um componente de autoconhecimento. É necessário identificar e reconhecer os próprios talentos, habilidades e forças, por mais modestos que possam parecer. Cada pessoa tem algo valioso a oferecer ao mundo, alguma capacidade única ou combinação de experiências que pode ser transformada em valor. Descobrir isso e acreditar no seu potencial é fundamental. Além disso, essa confiança deve ser nutrida diariamente. Não basta ter um momento de inspiração ou clareza. É preciso criar rituais e práticas que reforcem constantemente a convicção de que a mudança é possível. Isso pode incluir afirmações positivas pela manhã, visualizações dos objetivos desejados, gratidão pelos pequenos progressos ou simplesmente lembrar dos obstáculos já superados no passado. A confiança inabalável não significa ser cego à realidade ou negar as dificuldades. Pelo contrário, implica ver as circunstâncias atuais com clareza, mas também com a certeza de que elas não são permanentes. É a capacidade de dizer: sim, isto é difícil, sim, estou enfrentando grandes obstáculos, mas isso não define meu futuro. Tenho o poder de mudar minha história. Hábito 2. A humildade para continuar aprendendo. O segundo hábito essencial é a humildade para reconhecer que sempre há mais a aprender. Essa humildade não é autodepreciação nem falta de confiança nas próprias capacidades. É, na verdade, uma abertura mental que permite o crescimento contínuo. É a compreensão de que o conhecimento e as habilidades atuais, embora valiosos, não são suficientes para alcançar um nível de vida significativamente superior. Muitas pessoas permanecem presas à pobreza não por falta de inteligência ou capacidade, mas por uma cegueira mental que as impede de se adaptar e aprender. Podem insistir que é assim que sempre se fizeram as coisas, ou declarar: já sei tudo o que preciso saber sobre meu trabalho. Essa atitude rígida é extremamente perigosa em um mundo que muda em uma velocidade acelerada. A realidade é que as habilidades que eram valiosas há 10 anos podem estar obsoletas hoje. Os mercados evoluem, as tecnologias mudam e as oportunidades surgem de formas novas e inesperadas. Quem não está disposto a aprender continuamente se encontrará cada vez mais defasado, mesmo que alguma vez tenha sido competente em seu campo. A humildade para aprender se manifesta em ações concretas. Significa estar disposto a fazer perguntas, mesmo quando podem fazer você parecer ignorante. Significa buscar ativamente feedback, mesmo quando pode ser desconfortável de ouvir. Significa estudar aqueles que alcançaram o que você deseja atingir, observando não apenas seus sucessos visíveis,
mas também os processos e princípios que aplicaram. No contexto de sair da pobreza, essa humildade implica reconhecer que provavelmente há aspectos das finanças pessoais, gestão de dinheiro, investimento ou desenvolvimento profissional que você não compreende completamente. Em vez de ver isso como uma deficiência vergonhosa, torna-se uma oportunidade empolgante para crescer. Felizmente, vivemos em uma era sem precedentes em termos de acesso ao conhecimento. Existem bibliotecas públicas com livros gratuitos sobre praticamente qualquer assunto. Há vídeos educativos online, muitos deles completamente gratuitos, que podem ensinar desde habilidades técnicas até princípios de negócios. Existem comunidades online onde pessoas compartilham generosamente sua experiência e conhecimento. A humildade para aprender também significa estar disposto a começar do zero em um novo campo, se isso oferecer melhores perspectivas a longo prazo. Pode significar aceitar um aprendizado ou uma posição júnior temporariamente, com o entendimento de que é um investimento no próprio futuro. Essa disposição de ser iniciante novamente, especialmente quando já se tem certa idade ou experiência em outro campo, exige uma humildade profunda. É importante destacar que a verdadeira humildade não significa aceitar abuso ou exploração. Não se trata de permitir que outros te tratem sem respeito ou dignidade. A humildade de que falamos é interna, relacionada com o aprendizado e o crescimento, não com permitir maus tratos externos. Hábito 3. A resiliência para se levantar após cada queda. O terceiro hábito fundamental é a capacidade de não desistir na primeira queda, ou mesmo na segunda, terceira ou 10ª. Essa resiliência é talvez uma das qualidades mais distintivas daqueles que conseguem transcender circunstâncias difíceis. O fracasso, a rejeição e as quedas não são possibilidades no caminho fora da pobreza, são certezas absolutas. Você vai solicitar trabalhos e eles não vão te dar. Você vai empreender projetos que não vão funcionar como esperava. Você vai investir tempo e energia em relacionamentos profissionais que não vão dar frutos. Você vai cometer erros financeiros que vão custar dinheiro que você não podia se dar ao luxo de perder. Todas essas experiências são dolorosas e é completamente humano sentir frustração, tristeza ou até desespero quando acontecem. A diferença entre aqueles que finalmente têm sucesso e aqueles que permanecem presos às suas circunstâncias está no que fazem após a queda. Os primeiros se permitem um momento de dor e processamento, extraem as lições valiosas da experiência, ajustam seu foco e tentam novamente. Os segundos interpretam o fracasso como confirmação de que não estavam destinados ao sucesso e desistem de seus esforços. Essa capacidade de resiliência não é necessariamente inata. Pode e deve ser desenvolvida conscientemente. Uma maneira poderosa de fazer isso é reformular mentalmente o que significa fracasso. Em vez de vê-lo como uma indicação de falta de capacidade pessoal, pode-se encará-lo como uma informação valiosa sobre o que não funciona, aproximando-se de descobrir o que realmente funciona. Thomas Edison, ao ser questionado sobre seus milhares de tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada elétrica, respondeu famosamente que não havia falhado milhares de vezes, mas sim descoberto milhares de formas que não funcionavam. Essa perspectiva mental transforma completamente a experiência do fracasso. Em vez de ser uma fonte de vergonha e desistência, torna-se uma parte esperada e valiosa do processo de aprendizagem. A resiliência também se fortalece ao manter uma perspectiva temporal adequada. Uma falha que parece devastadora hoje pode ser apenas uma nota de rodapé na história de vida, quando vista daqui a 5 ou 10 anos no futuro. Manter essa perspectiva mais ampla ajuda a não ficar preso na dor imediata de uma queda específica.
Também é crucial desenvolver estratégias práticas para gerenciar as falhas. Isso pode incluir ter um sistema de apoio ao qual recorrer quando as coisas dão errado, manter um diário onde se documentem tanto os desafios quanto as lições aprendidas, ou estabelecer rituais pessoais de processamento e renovação após uma queda significativa. A resiliência não significa ser invulnerável à dor ou à decepção. Significa sentir essas emoções plenamente, processá-las de maneira saudável e depois encontrar força para se levantar e continuar. É a capacidade de dizer: isso me machucou, isso foi um revés, mas não é o fim da minha história. Amanhã tentarei novamente de uma maneira diferente. Hábito 4. A serenidade para não desperdiçar os primeiros lucros. O quarto hábito é a serenidade para não desperdiçar os primeiros lucros. Este princípio é especialmente crítico porque muitas pessoas que começam a sair da pobreza sabotam seu próprio progresso justamente no momento em que começam a ver resultados. Após um período prolongado de privação e esforço, quando finalmente chega um pouco de dinheiro extra, a tentação de gastá-lo em coisas que proporcionem gratificação imediata é esmagadoramente forte. Essa tentação é psicologicamente compreensível. Depois de meses ou até anos de sacrifício, de dizer não constantemente a desejos e necessidades, de viver com o mínimo, quando finalmente há um pequeno respiro financeiro, o impulso de se recompensar é natural. Mereço isso depois de tudo que trabalhei, pensa a pessoa. E tecnicamente, isso é verdade. O esforço merece reconhecimento. No entanto, ceder completamente a esse impulso nas primeiras etapas do progresso financeiro pode ser catastrófico. Os primeiros ganhos são extraordinariamente valiosos, não por sua quantidade, que frequentemente é modesta, mas por seu potencial multiplicador. Esse dinheiro pode ser reinvestido em educação, em ferramentas que aumentem a produtividade, em oportunidades de negócios ou simplesmente em um fundo de emergência que proporcione estabilidade. Quando se desperdiça completamente o primeiro dinheiro extra, perde-se essa oportunidade de acelerar o progresso. Ainda pior, pode-se cair em um padrão destrutivo onde cada pequeno ganho é imediatamente consumido, criando uma espécie de esteira de corrida financeira onde se trabalha cada vez mais, mas nunca se avança realmente. A serenidade de que falamos é a capacidade de manter a compostura e a visão de longo prazo, mesmo quando as emoções clamam por gratificação imediata. É a disciplina de dizer: sim, tenho esse dinheiro extra agora e poderia gastá-lo em algo que me faça sentir bem temporariamente, mas vou usá-lo de uma maneira que faça crescer minha capacidade de gerar mais dinheiro no futuro. Isso não significa viver em privação perpétua ou nunca aproveitar os frutos do trabalho. Significa ser estratégico e equilibrado. Uma abordagem saudável poderia ser destinar 80% dos ganhos iniciais ao investimento no próprio futuro. Poupança, educação, ferramentas de trabalho, eliminação de dívidas. E permitir-se desfrutar dos 20% restantes de forma consciente e sem culpa. Este hábito também requer um certo distanciamento emocional do dinheiro. É necessário ver o dinheiro não como algo que deve ser consumido imediatamente, mas como uma ferramenta que pode ser utilizada estrategicamente para criar mais oportunidades. Essa perspectiva transforma completamente a relação com os recursos financeiros. A serenidade para não gastar excessivamente também implica resistir à pressão social. Quando alguém começa a ter um pouco mais de recursos, frequentemente enfrenta expectativas de familiares e amigos que esperam que gaste ou compartilhe esse dinheiro. Agora que você está ganhando melhor, pode convidar. Ou já não tem mais desculpa para não ter o último telefone.
Resistir a essas pressões requer convicção e a capacidade de comunicar claramente os próprios objetivos e prioridades. Hábito 5. A coragem de ajustar os planos. O quinto hábito é a coragem de fazer os ajustes necessários nos planos quando a situação exigir. Este princípio pode parecer em conflito com a ideia de persistência e de não desistir, mas, na verdade, são complementares. A diferença crucial está entre abandonar um objetivo por frustração e ajustar estrategicamente a abordagem com base em novas informações. Muitas pessoas confundem persistência com rigidez. Acreditam que ser determinado significa continuar fazendo exatamente a mesma coisa, independentemente dos resultados. Essa abordagem pode ser extremamente custosa. Se um plano não está funcionando após um período razoável de implementação genuína, continuar nesse caminho sem modificações não é coragem, é teimosia. A verdadeira coragem está em reconhecer honestamente quando algo não está funcionando e ter a mente aberta para mudá-lo. Isso pode significar mudar de área profissional se, após um período significativo, ficar claro que as oportunidades no campo atual são limitadas. Pode significar fechar um negócio que consome recursos sem gerar resultados viáveis. Pode significar mudar-se para uma nova localização se a região atual não oferece as oportunidades necessárias. Esses ajustes são difíceis porque frequentemente representam a admissão de que o plano original não era perfeito. Podem parecer fracassos ou sinais de que tempo e recursos foram desperdiçados. No entanto, essa perspectiva é fundamentalmente equivocada. Cada experiência, mesmo aquelas que não produziram os resultados esperados, oferece aprendizados valiosos que orientam decisões futuras. A chave está em distinguir entre ajustes estratégicos necessários e abandonos precipitados, motivados por frustração temporária. Essa distinção exige honestidade brutal consigo mesmo e, preferencialmente, a perspectiva de mentores ou conselheiros de confiança que possam oferecer uma visão mais objetiva. Uma forma prática de implementar esse hábito é estabelecer pontos de revisão regulares. Por exemplo, a cada 3 ou 6 meses, fazer uma avaliação honesta do progresso em relação aos objetivos. As ações atuais estão produzindo resultados, mesmo que modestos? Há sinais de tração ou melhoria. As circunstâncias externas mudaram de forma a afetar a viabilidade do plano. Com base nesta avaliação, podem ser feitos ajustes calibrados. Talvez o objetivo final permaneça igual, mas o caminho para chegar lá precisa ser modificado. Talvez o prazo precise ser estendido porque a complexidade do desafio foi subestimada. Ou talvez descubra-se que o que inicialmente parecia o objetivo correto não é, e uma redireção mais fundamental é necessária. A coragem para ajustar também implica estar aberto a oportunidades inesperadas que não estavam no plano original. Às vezes, no processo de perseguir um objetivo, descobrem-se caminhos alternativos que são ainda melhores do que o inicialmente imaginado. A rigidez pode fazer com que essas oportunidades sejam perdidas. Hábito 6. Construir uma rede de apoio firme e duradoura. O sexto hábito é não atuar como o lobo solitário e, em vez disso, aprender a criar uma rede de apoio sólida e duradoura. Este princípio contraria profundamente a narrativa cultural do indivíduo que consegue tudo por seus próprios meios. Embora a responsabilidade pessoal e o esforço próprio sejam absolutamente essenciais, a ideia de que alguém pode sair da pobreza completamente isolado é tanto romântica quanto falsa. A realidade é que praticamente toda pessoa que alcançou um nível significativo de sucesso o fez com o apoio, a orientação, os recursos ou as oportunidades fornecidas por outros. Isso não é um sinal de fraqueza ou dependência. É simplesmente assim que funciona o progresso humano.
Somos seres inerentemente sociais e nossa capacidade de colaborar e apoiar uns aos outros é uma de nossas maiores forças. Uma rede de apoio eficaz possui múltiplas dimensões. No nível mais básico, inclui apoio emocional. Pessoas que acreditam em você, que o incentivam quando está desanimado, que celebram seus sucessos e o confortam em seus fracassos. Esse tipo de apoio é inestimável durante os períodos difíceis que inevitavelmente ocorrem no caminho para sair da pobreza. Mas uma rede verdadeiramente poderosa vai além do apoio emocional. Inclui também mentores que percorreram caminhos semelhantes e podem oferecer orientação com base em sua experiência. Esses mentores podem ajudá-lo a evitar erros custosos, apontar oportunidades que você não tinha considerado e fornecer perspectiva quando sua visão se torna limitada pela proximidade de seus próprios desafios. A rede também deve incluir pares, pessoas que estão em uma situação semelhante à sua e que também estão trabalhando para superar seus desafios. Esses pares oferecem tanto responsabilidade quanto camaradagem. Quando você estiver tentado a desistir, saber que outros enfrentam desafios semelhantes e persistem pode lhe dar força para continuar. Além disso, você pode aprender com as experiências deles e compartilhar as suas próprias, criando uma aprendizagem coletiva que beneficia a todos. Uma rede eficaz também inclui contatos profissionais e conexões que podem abrir portas para oportunidades. Muitos empregos nunca são publicados abertamente, mas são preenchidos por meio de redes profissionais. Muitas oportunidades de negócios surgem de conversas informais. Conhecer as pessoas certas pode fazer uma grande diferença nas possibilidades disponíveis. Construir essa rede quando se está em situação de pobreza pode parecer impossível. Não conheço ninguém bem-sucedido, você pode pensar. Não tenho acesso a círculos de negócios ou profissionais. E pode ser verdade que você não tenha acesso imediato, mas a construção de rede é um processo, não um evento. Comece onde você está. Participe de eventos comunitários gratuitos ou de baixo custo. Participe de grupos online relacionados aos seus interesses profissionais. Ofereça seu tempo como voluntário em organizações que permitam conhecer pessoas diversas. Procure programas de mentoria especificamente voltados para pessoas em situação de desvantagem econômica. Com o tempo, conexão após conexão, sua rede crescerá. Também é crucial aprender a arte da reciprocidade. Uma rede de apoio não é uma relação unidirecional onde apenas você recebe. Mesmo quando sente que tem pouco a oferecer, sempre há algo valioso que você pode contribuir. Seu tempo, sua atenção, sua perspectiva única, seu apoio emocional. As redes mais fortes são aquelas onde há um fluxo genuíno de dar e receber. Hábito 7. Manter viva a visão de progresso. O sétimo e último hábito é não abrir mão da visão de progresso que se teve desde jovem, quando se tinha muita energia para melhorar a vida. Este princípio pode parecer simples, mas é profundamente poderoso e frequentemente ignorado. À medida que as pessoas enfrentam os desafios e desilusões da vida, especialmente quando estão presas em situações de pobreza difíceis, é comum que abandonem os sonhos que um dia tiveram. Lembro-me de quando era mais jovem e tinha grandes planos, pensam. Queria fazer algo importante, criar algo significativo, ter uma vida melhor. Mas isso era ingênuo. Agora sei como é realmente o mundo. Essa resignação é compreensível, mas também é uma tragédia. Representa a morte da esperança e, com ela, a morte da possibilidade de mudança real. A visão de progresso de que falamos não é necessariamente sobre ficar rico ou famoso. Para muitas pessoas, é algo muito mais fundamental e humano. Querer proporcionar uma vida melhor para seus filhos, querer viver com dignidade e sem a angústia constante de não poder suprir as necessidades básicas,
Querer ter a liberdade de escolher como passar seu tempo, querer contribuir de forma positiva para o mundo. Estas visões são valiosas e válidas independentemente de quão realistas pareçam no momento presente. De fato, manter viva essa visão faz parte essencial do que eventualmente a torna realizável. A visão atua como uma bússola, orientando as decisões diárias rumo a um destino desejado. Sem ela, é fácil cair no modo de mera sobrevivência, tomando decisões reativas baseadas unicamente nas pressões imediatas. Manter viva a visão requer práticas intencionais. Pode ser útil escrever seus objetivos e sonhos, revisando-os regularmente. Criar um quadro de visão visual com imagens que representem a vida que você deseja construir. Dedicar tempo regularmente para visualizar em detalhes como seria sua vida uma vez que tenha alcançado seus objetivos. Também é importante proteger a visão das vozes negativas, tanto externas quanto internas. Haverá pessoas que, consciente ou inconscientemente, tentarão convencer você de que suas aspirações são pouco realistas ou que você deveria se contentar com o que tem. Essas vozes, embora frequentemente venham de um lugar de proteção ou de suas próprias inseguranças, podem ser tóxicas para o seu progresso. Igualmente perigosa é a voz crítica interna que todos nós temos, que sussurra dúvidas e lembra de cada fracasso passado. Aprender a reconhecer essa voz pelo que ela é, um mecanismo de proteção que se tornou contraproducente, e a combatê-la com afirmações de suas capacidades e seu potencial, é uma habilidade fundamental. A visão também precisa evoluir de forma adequada com o tempo. À medida que você cresce e aprende, é natural que sua compreensão do que realmente deseja se refine. A chave é distinguir entre uma evolução saudável da visão e o abandono da visão por desânimo. A primeira representa maturidade e autoconhecimento. A segunda, derrota. É inspirador reconhecer que há inúmeros exemplos de pessoas que mantiveram suas visões ao longo de anos de dificuldade e, eventualmente, as realizaram. Oprah Winfrey viveu na extrema pobreza na infância, mas manteve a visão de criar um impacto significativo através dos meios de comunicação. J.K. Rowling era uma mãe solteira dependente de assistência social quando começou a escrever Harry Potter, mas manteve a visão de suas histórias mesmo quando foi rejeitada por várias editoras. Estes não são casos de sorte extraordinária, mas de pessoas que se recusaram a abandonar suas visões, apesar de circunstâncias desanimadoras. Sair da pobreza não é uma corrida de velocidade, é uma maratona que pode durar anos. Não existem fórmulas mágicas nem atalhos garantidos. O caminho estará cheio de desafios, retrocessos, momentos de dúvida e períodos em que o progresso parece invisível. Essa é a dura realidade que deve ser aceita desde o início. No entanto, o que é verdadeiramente poderoso nesta realidade é que o caminho, apesar de difícil, é absolutamente transitável. Milhares de pessoas já fizeram essa jornada antes. Partiram de circunstâncias de pobreza, às vezes extremas, e construíram vidas de dignidade, estabilidade e, em muitos casos, prosperidade. O que distingue essas pessoas não é necessariamente uma inteligência extraordinária, sorte excepcional ou circunstâncias favoráveis. É a aplicação consistente de princípios fundamentais, como os 7 hábitos descritos acima. A fé inabalável fornece o combustível emocional e espiritual para continuar quando as circunstâncias externas não oferecem motivo algum para a esperança. A humildade para aprender garante o crescimento contínuo necessário para se adaptar e avançar em um mundo em constante mudança. A resiliência para se levantar após cada queda transforma os fracassos inevitáveis em degraus rumo ao sucesso. A serenidade para não desperdiçar os primeiros ganhos protege o progresso inicial e permite sua multiplicação.
A coragem para ajustar os planos mantém o foco nos objetivos, mesmo quando o caminho específico precisa ser alterado. A construção de uma rede de apoio fornece os recursos, o conhecimento e o ânimo que nenhuma pessoa pode gerar completamente por si só. E manter viva a visão de progresso garante que a jornada tenha um destino significativo que justifique os sacrifícios feitos. Implementar esses hábitos não garante resultados instantâneos. De fato, especialmente nas fases iniciais, pode parecer que não estão tendo efeito algum. Essa é exatamente a fase mais perigosa, onde muitos desistem justo antes de seus esforços começarem a dar frutos visíveis. É como plantar uma árvore frutífera. Nos primeiros anos, investe-se muito trabalho em irrigação, fertilização e cuidado, sem receber nenhum fruto. Mas, eventualmente, a árvore começa a produzir e depois o faz ano após ano com cada vez menos esforço. A viagem para fora da pobreza funciona de maneira semelhante. Os primeiros anos podem exigir um sacrifício enorme com resultados modestos. Mas cada pequeno progresso constrói-se sobre o anterior. O conhecimento adquirido acumula-se. As habilidades desenvolvidas abrem novas oportunidades. Os hábitos financeiros saudáveis criam estabilidade que permite assumir riscos calculados. A rede construída fornece acesso a melhores oportunidades. Com o tempo, o progresso que inicialmente era incremental e quase imperceptível pode tornar-se exponencial. Também é crucial reconhecer que sair da pobreza significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, pode significar simplesmente alcançar segurança financeira básica, a capacidade de cobrir todas as necessidades sem angústia constante, ter um fundo de emergência e talvez alguns recursos para pequenas comodidades e experiências. Para outros, pode significar construir riqueza significativa ou alcançar sucesso empresarial notável. Ambas as definições, e tudo o que há entre elas, são igualmente válidas. O que importa não é necessariamente o nível absoluto de riqueza alcançado, mas a direção da jornada e a transformação pessoal que ocorre no processo. Uma pessoa que passa de dependência absoluta e desespero para autossuficiência e dignidade alcançou uma vitória tremenda, independentemente de acabar milionária ou não. O crescimento pessoal, a confiança adquirida, as habilidades desenvolvidas e o exemplo estabelecido para as próximas gerações são tesouros que transcendem os números de uma conta bancária. Por fim, é importante reconhecer que essa jornada não deve ser realizada sem compaixão consigo mesmo. Haverá erros, haverá momentos de fraqueza, haverá dias em que os hábitos não serão mantidos. Tudo isso faz parte da experiência humana. A perfeição não é o objetivo nem o requisito. O que se precisa é de um padrão geral de movimento na direção certa, com uma tendência para a melhoria contínua que é medida em anos, não em dias. Cada pequeno passo conta. Cada dia que você acorda e decide tentar novamente é uma vitória. Cada pequena economia acumulada, cada nova habilidade aprendida, cada conexão valiosa feita, cada queda da qual você se levanta, constrói o impulso que eventualmente o levará a uma vida radicalmente diferente daquela em que começou. O caminho é longo, mas é transitável, e vale absolutamente a pena trilhá-lo.